Conduzirá a Deus na exposição bíblica. Então, vamos, com reverência, ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Queridos, vamos ler um texto que se encontra no Salmo de número 19. Salmo de número 19, Salmo de Davi. Nós iremos nos concentrar na primeira parte deste salmo desta noite, dos versos 1 ao 6, e prometo que em uma próxima oportunidade daremos continuidade a partir do versículo 7. Salmo 19, do verso de número 1 a 6. Vou pedir, meu irmão, que você deixe sua Bíblia aberta e à medida que nós formos expondo o texto, nós iremos explicá-los e no final trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Queridos, confesso que estudando este salmo, lendo os 6 primeiros versículos dele, me lembrei de uma série da Netflix que alguns dias atrás eu e minha esposa maratonamos, chamada The Office. Já assistiu The Office, meu irmão? Se não, fica aí a recomendação para você. The Office é uma série que vai falar de uma empresa de papel chamada Dunder Mifflin, né, contando o dia a dia dos funcionários dessa empresa. E me lembrei especificamente de uma cena só, do último episódio da série, encerrando ali a temporada, em que uma das funcionárias, naquela espécie de documentário, vai dizer que no começo, ela achou estranho que uma empresa de papel tinha sido escolhido para gravar aquele documentário, mas que no final ela entendeu a moral da história. Existe beleza naquilo que é comum. E aí a série se encerra com essa frase marcante: existe beleza naquilo que é comum. Foi Chesterton, meu irmão, e você já deve ter visto essa frase por aí, bem famosa dele, dizendo que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum com sua mulher comum e seus filhos comuns. Fato é, queridos, que Deus, através das coisas ordinárias e comuns, transmite e comunica a sua glória a nós. Deus fala conosco através daquilo que Ele criou, através da sua criação, através das coisas que nós reputamos muitas das vezes simples demais para um Deus tão grande comunicar da sua glória e comunicar da sua beleza. Quero então me concentrar com você nestes 6 primeiros versículos, falando sobre o tema glória no comum. Como um Deus tão grande comunica a sua grandeza, a sua maravilha, a sua glória e o seu poder através de coisas comuns, através da sua criação. Pense, queridos, que Deus criou muitas das coisas comuns para manifestar a glória dele. Pense, por exemplo, que a família nos foi dada para a nossa segurança. Os amigos nos foram dados para o desfrute da companhia. E até belas paisagens foram feitas pelo próprio Deus para que nós a contemplássemos e víssemos a sua glória. Precisamos, então, irmãos, ver como o próprio Deus fala através daquilo que Ele criou e qual é o meio que Ele estabeleceu para transmitir a sua glória. Acompanhe comigo o verso de número 1 deste salmo, em que Davi inicia nos dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Para Davi, queridos, a glória de Deus não é algo abstrato, não é algo que está no campo subjetivo. A glória de Deus é algo muito concreto, muito objetivo que nós podemos presenciar. O salmista vai iniciar este salmo nos dizendo que céus e firmamento, ou céus e terra, falam e proclamam da sua existência, falam da sua glória, comunicam a nós sobre o seu poder. Perceba que a grandeza de Deus e toda a sua magnificência está sendo revelada por meio das coisas que foram criadas, por meio dos céus e por meio da terra. Mas perceba também, meu irmão, que a criação foi posta por Deus aonde ela está, como um vaso que, contendo as digitais divinas, apontam para algo maior do que elas. Céus e terra, apesar de tão grandes, e pense na grandeza do universo,
a quantidade de planetas, de estrelas, de meteoros, de galáxias existentes, ou até mesmo na grandeza da Terra em que nós vivemos, a quantidade de mares, de oceanos, de florestas, de animais, enfim, toda a criação, apesar de grande e apesar de arrebatar a nossa vista, não possui fim em si mesmo. Ela foi posta por Deus aonde está para comunicar a sua glória, para falar da sua glória. Nós vemos as digitais divinas quando nós olhamos para a criação. E entender isso, queridos, nos leva a pensar que o universo não é um conglomerado de moléculas que deu certo pelo acaso. Ele, na verdade, fala de um Deus criativo, de um arquiteto supremo que planejou todas as coisas para a sua glória. João Calvino, comentando este primeiro versículo neste salmo, vai dizer que, à medida que reconhecemos que Deus é o supremo arquiteto, o qual erigiu a linda estrutura do universo, nossas mentes necessariamente se sentirão arrebatadas com espanto repassado de êxtase por sua infinita benevolência, sabedoria e poder. Pense, meu irmão, que a Terra está onde ela está, não tão próxima do Sol para morrermos queimados e nem tão longe para morrermos congelados, porque Deus quis que fosse assim. Porque o próprio Deus, em sua soberania, colocou a terra ali para transmitir da sua glória e falar da sua majestade. Céus e terra comunicam e falam da glória de Deus, à medida que são vasos que, contendo a digital divina, não possuem fim em si mesmos, mas falam de algo maior, falam do nosso Deus. Veja que Davi vai continuar dizendo no verso de número 2, acompanhe comigo o verso de número 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Queridos, não se passa um único dia sem que Deus revele e demonstre do seu poder. O salmista está dizendo que dia e noite, e literalmente, todos os dias e todas as noites, falam da existência e da glória de Deus. É interessante nós pensarmos que o verbo discursa que Davi usa aqui, ele dá a ideia de algo que está transbordando, de algo que está jorrando. Ou seja, todos os dias como uma fonte que copiosamente jorra conhecimento sobre Deus. Esses dias, essas noites, falam da sua glória e falam da sua majestade. É como um profeta, querido, que transmite a palavra de Deus a partir da sua existência. Pense que no Antigo Testamento, nós tínhamos a figura do profeta como alguém que, trazendo a palavra e a mensagem de Deus, falava por um tempo, só que o profeta ficava outro tempo em silêncio e depois falava novamente. Só que a criação, como um profeta, fala a nós todos os dias sobre a existência de Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os dias a criação fala a nós sobre a grandeza deste Deus. Ela profetiza sobre a grandeza do nosso Criador. Você gosta de profecia, meu irmão? Então olhe para a criação. A criação é o maior profeta que Deus deixou a nós para comunicar e para falar da sua glória, para que nosso coração entenda a grandeza do nosso Deus. É interessante nós pensarmos como homens do passado conseguiram perceber isso. William Shakespeare, por exemplo, dizia que esta é a nossa vida, encontrar línguas nas árvores, livros em riachos, sermões nas pedras. Foi Michelangelo, meu irmão, o famoso pintor do afresco da Capela Sistina, que disse certa vez que a verdadeira obra de arte é uma sombra da perfeição divina. Queridos, por mais que as coisas criadas possuam perfeição, e de fato possuem, por mais que as coisas que Deus fez arrebate os nossos olhos, elas nada mais são do que setas que apontam para o nosso Criador. Elas nada mais são do que setas que falam da existência do nosso Deus. Eu fico imaginando, queridos, Davi escrevendo este salmo do Paço Real, lá em Israel, e vendo a glória de Deus em coisas simples, coisas até simples demais.
o canto do pássaro, o barulho do riacho, uma folha ao vento, o sol inundando a terra, ou quem sabe, a noite estrelada no deserto, e vendo a glória de Deus através dessas coisas, comunicando a beleza do Criador. É por isso que C.S. Lewis vai nos dizer que nós podemos ignorar, mas não podemos fugir da presença de Deus. Queridos, Deus escolheu transmitir a glória dele por meio das coisas criadas, de forma que toda a terra é inundada da sua glória. O profeta Isaías vai nos dizer que quando ele vê os anjos diante de Cristo clamando, eles falam que toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, e pensar dessa forma nos levam a entender que, por exemplo, as vibrações do ar que levam a minha voz até os seus ouvidos nessa noite são mais do que simples vibrações. São, na verdade, setas que apontam para um Deus que provê a exposição da palavra para o seu povo. Foi o reverendo Mauro Meister que certa vez pronunciou que o choro das crianças no culto é mais do que um simples choro. Na verdade, é Deus nos lembrando da promessa que Ele fez de que para o povo da sua aliança jamais faltaria descendência. A água, queridos, que quando engolida sacia a nossa sede, é mais do que uma água. É, na verdade, uma seta que aponta para o Deus que provê todas as coisas para a nossa subsistência. E é por isso, queridos, que o próprio Davi vai escrever o Salmo 139, falando da onipotência e da onipresença de Deus, dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe tu penetras todos os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se no mais profundo abismo fizer a minha cama, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada, ou se me detenho nos confins dos mares, até lá a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se digo, com efeito as trevas me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Queridos, a existência de Deus é proclamada através daquilo que Ele fez, através da sua criação, através de nós olharmos para a natureza e vermos a glória dEle sendo transmitida a nós. E cabe a nós, queridos, treinarmos o nosso coração para ver a glória de Deus através das coisas criadas, através daquilo que o próprio Deus deixou para revelar a sua glória. Davi vai então, nos versos 3 e 4, falar agora como que a criação fala aos nossos corações. Acompanhe comigo o verso de número 3 e verso 4. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Queridos, não parece contraditório o verso 3 e o verso 4? Porque Davi está dizendo que não há linguagem nem palavras, no entanto, nós podemos ouvir a sua voz e as suas palavras. Ou seja, Davi está nos dizendo que nós podemos ouvir aquilo que não possui voz. Nós podemos entender aquilo que não tem palavra. Queridos, a criação não tem som audível. Ela não tem uma voz audível falando aos nossos corações. Mas ela fala em alta voz para todos. Ou seja, a criação traz aquilo que é visível para ser vocal. É como uma fotografia que, ao contemplá-la, fala ao seu coração e traz boas memórias e bons sentimentos. Já teve essa experiência, meu irmão, de ver uma foto antiga e aquela foto falar aos seus corações? Em setembro, eu e
eu e a Bia fomos para a casa dos meus pais, em Mato Grosso do Sul, e em um dos dias nós sentamos na sala com uma caixa que minha mãe tem guardada com centenas de fotos daquela época, meu irmão, que para ter fotos você tinha que revelar todas. E eu pude ver algumas fotos minhas, recém-nascido, com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos e mais recentemente casado. E é interessante, queridos, como ver as fotografias antigas falam bons sentimentos aos nossos próprios corações. Porque, na verdade, quando nós contemplamos aquelas fotos, elas falam muito mais do que o simples momento que nós estamos vendo. Elas falam de todo o contexto que está inserido. Você que é casado, meu irmão, relembre que quando você vê uma foto do seu casamento, a memória que te traz não é simplesmente o que você vê, mas é todo o dia do seu casamento que você passou, desde a hora que você acordou até a hora que a festa encerrou. A criação, queridos, como essa fotografia, fala aos nossos corações sobre a existência de Deus, como uma voz universal, como um grande coral, ela fala a nós sobre a magnificência de Cristo e sobre a sua existência. Segundo um estudioso das fotografias, estava lendo um pouco sobre isso, ele diz que a função do fotógrafo é dar voz ao mundo natural. Queridos, é isso que a criação faz. Ela dá voz ao mundo natural, e a voz que ela proclama é: existe um Deus que fez todas as coisas para a sua glória. Irmãos, pense que existe no mundo mais de 7.000 línguas diferentes, cada uma com suas particularidades, seu alfabeto, sua pronúncia, sua forma de verbalizar, de forma que seria impossível para nós compreendermos todas as línguas de forma audível. Pense em você, meu irmão, que fala português, numa sala com alguém que fala inglês, alguém que fala aramaico, alguém que fala grego, alguém que fala espanhol e alguém que fala mandarim. E tente se comunicar entre vocês, tentando um entender ao outro. É impossível. Mas a criação é essa voz universal que fala a todos os homens. E mais do que isso, ela fala de forma indistível. Ou seja, sábios e leigos, ricos e pobres, homens e mulheres, adultos ou crianças, podem contemplar a criação e perceber a voz de Deus sendo transmitida por meio dela. Queridos, entender isso faz com que nós entendamos também aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala no texto que aqui foi lido em Romanos 1:20, que os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Todos os homens em todas as épocas, queridos, no Brasil, na América, na Europa, na África, na Oceania, aonde estiverem, podem contemplar a criação e ver Deus transmitindo a sua glória através dela, ver Deus falando através dela. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1:20, vai dizer que os homens são, por isso, indesculpáveis. Queridos, ninguém poderá chegar no céu, por exemplo, e alegar que não sabia da existência de Deus, ou que não sabia que Deus manifestava a sua glória, porque a criação testemunha da sua glória. Existe um princípio no direito que diz que ninguém pode descumprir uma lei alegando desconhecê-la. E o apóstolo Paulo já está falando deste princípio há muitos anos atrás, que ninguém pode alegar não saber da existência de Deus, porque o próprio Deus se dá a conhecer à humanidade por meio da sua criação, por meio daquilo que ele fez. O salmista vai então, queridos, encerrar no verso 5 e 6, dizendo a nós: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O salmista, queridos, nessa magnífica linguagem poética, vai encerrar essa primeira parte do salmo, nos dizendo que o sol, como exemplo da glória de Deus, manifesta essa glória. Veja, queridos, que o verso 5 e o verso 6 vai nos dizer que, por mais que nós não vejamos o sol, ele está lá cumprindo o seu percurso. Essa é a ideia do principia numa extremidade do céu e até a outra vai o seu percurso.
Queridos, por mais que nós não vejamos o sol neste momento, nós sabemos que ele está lá, e sabemos que amanhã ele irá nascer. E veja, queridos, por mais que nós não o vejamos, e aí a ideia do texto de aí pôs uma tenda para o sol, nós sabemos que ele irá nascer amanhã e florescer da sua glória. E a glória do próprio Deus, desta mesma forma, fala cumprindo o seu percurso a nós. Queridos, como um noivo que talvez, a partir de uma noite de lua de mel, acorda no outro dia, ou como um herói que nasce a percorrer o seu caminho, a glória de Deus se comunica a nós todos os dias. E é interessante nós pensarmos no fim do verso 6, quando ele diz que nada refoge ao seu calor. Você tem conseguido fugir do calor que está aí, meu irmão, o dia todo? Por mais que você ligue o ventilador ou o ar-condicionado, uma hora você vai precisar desligá-los. E adivinha quem estará lá? O calor. A glória de Deus, queridos, dessa mesma forma, nós não podemos fugir dela. Da mesma forma que a luz do sol chega aos becos e valados mais escondidos, a glória de Deus se manifesta a nós todos os dias, de forma ininterrupta. E cabe a nós, queridos, treinar o nosso coração para ver essa glória manifestada. Cabe a nós treinarmos nosso coração para ver a magnificência de Deus naquilo que Ele faz por meio da sua natureza, daquilo que Ele faz por meio das suas obras criadas. Queridos, e por mais que nós pensemos que este salmo não tem, talvez, tanta aplicação para a nossa vida, quero refletir com você em algumas aplicações para nós. A primeira delas, irmãos, é que nós precisamos aprender a olhar para a criação e ver a glória de Deus. Queridos, talvez nós estamos tão acostumados a viver em um contexto urbano, e aí já dizia o cantor que nós vivemos em São Paulo, a terra do arranha-céu, que talvez nós não paramos para pensar como as coisas criadas e a própria natureza transmite a glória do Criador. E pior do que isso, nós temos a tendência a rejeitar a criação quando ela se manifesta. Segunda-feira, meu irmão, 6 horas da tarde, você está saindo do trabalho e começa aquela chuva torrencial. Essa chuva é vista como bênção ou como maldição? Queridos, o calor manifestado hoje, que tanto nos apeia, é visto por nós como manifestação da glória de Deus ou como algo ruim. Nós precisamos, irmãos, treinar nossos corações para ver a glória do Criador. E, queridos, entender isso é também entender que o pecado afeta a nossa visão e afeta a nossa compreensão sobre a própria criação. De forma que nós olhamos a criação muitas das vezes não como algo bom, mas como algo ruim. A pergunta 2 do nosso catecismo vai dizer que, da onde que se infere que há um Deus? E a resposta é que, à luz da própria natureza do homem e por meio das obras de Deus, claramente manifestam a sua existência. Mas por causa do pecado, queridos, nós precisamos agora de algo mais, para conseguirmos ir até o próprio Deus. E é por isso que nós precisamos agora da sua revelação especial. Revelação essa que o próprio Davi vai falar neste mesmo salmo, do verso 7 em diante, que nós falaremos em uma próxima oportunidade, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Mas, queridos, nós precisamos olhar para a criação e conseguirmos ver Deus. Por vezes, queridos, a chuva, o calor, o frio, a ventania, tudo que se manifesta, nós vemos como algo ruim, mas na verdade são setas que apontam para a existência do nosso Deus. Nós precisamos treinar nosso coração e ver Deus manifestado nela. Mas mais do que isso, irmãos, nós precisamos ver também como Deus está usando a criação, algo tão comum, para manifestar a sua glória. Queridos, por vezes nós vivemos um cristianismo que quer ver Deus nas coisas extraordinárias. E por vezes o evangelicalismo brasileiro quer ver Deus nas coisas extraordinárias e não para imaginar como as coisas comuns e simples estão sendo usadas por Deus para falar da sua glória, para santificar o nosso coração, para derrubar os ídolos dele. Pense, meu irmão, quantas vezes você visitou algum membro da igreja que estava enfermo, mas parece que quem saiu de lá curado foi você, não é?
Pense, meu irmão, quantas vezes a sua fé foi edificada e você não precisou de um sermão de 2 horas para isso. Você precisou apenas ter uma conversa informal com algum membro ali fora. Queridos, pensemos e treinemos nosso coração a ver quantas coisas comuns Deus tem usado para conformar a nossa vida à imagem do seu Filho. Quantos meios ordinários que nós reputamos como simples demais, Deus tem usado para mudar nossas mentes e mudar nossos corações. Meios extraordinários, queridos, transmitem a glória de Deus, mas meios ordinários também. Deus é glorificado, meu irmão, na cura milagrosa, mas Ele também o é na cura que vem pelo remédio. Deus é glorificado, querido, quando você faz missões na África, mas Ele também o é quando você evangeliza seu vizinho. Deus é glorificado, meu irmão, no culto dessa noite, mas Ele também o é no estudo dos lares durante a semana. Nós precisamos treinar nosso coração para ver isso. Eu tenho tido uma experiência, queridos. Essa semana, todas as noites eu estava lendo um salmo para o Israel. Chegou meu momento de falar dele. E em uma das noites, enquanto eu lia o salmo para ele, ele não parava de se mexer. Não parava de chutar e aí a Bia que lute, né? E a partir do momento que eu terminei de ler o salmo, ele também parou. E creio que foi dormir, né? Queridos, talvez isso seja, para alguns, apenas conversa de um pai babão de primeira viagem. Mas, na verdade, irmãos, é o próprio Deus comunicando a mim sobre a existência daquele que do nada traz a vida. Daquele que, como o próprio Davi fala em Salmo 139, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Nós precisamos ver isso, queridos, e ver a glória de Deus sendo manifestada. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, existe glória de Deus na louça que você lava toda semana. Existe glória de Deus, meu irmão, na perseguição que você enfrenta por ser cristão no seu trabalho. Jovem, existe glória de Deus nas tentações que você resiste. Crianças e adolescentes, existe glória de Deus quando você obedece seu pai e sua mãe, mesmo seu coração pecaminoso não o querendo fazer. Queridos, nós precisamos ver a glória de Deus nos meios ordinários e comuns que Ele nos deixou. Existe glória de Deus, queridos, em 4 dias de congresso da cultura cristã, mas também existe em 4 dias de acampamento, vendo o reverendo Lucas tomar gol debaixo das pernas, ou o Flávio correr à noite vestido de palhaço. Queridos, nós precisamos olhar para os meios comuns que o próprio Deus estabeleceu e ver a glória dEle. Ver a glória dEle sendo manifestada a nós e treinar nossos corações para que o pecado não ofusque, queridos, a capacidade de enxergarmos Deus nas coisas comuns que Ele estabeleceu para a nossa santificação e para a nossa vida. Quero te convidar a pensar, meu irmão, quantos meios comuns Deus tem usado para santificar sua vida. Quantos meios simples demais, talvez nós reputamos, mas têm sido usados por Deus para mortificar nossa carne, para derrubar os ídolos do nosso próprio coração. Contemplar a criação, queridos, é entender que os céus proclamando a glória de Deus e o firmamento anunciando as obras de suas mãos, nada mais é do que o próprio Deus comunicando a nós a sua glória e a sua majestade. Queridos, treinemos nosso coração para isso e vejamos Deus dia após dia. Vejamos Deus nas coisas reveladas a nós. Vejamos Deus, queridos, na sua criação e na sua natureza. Se para Chesterton a coisa mais extraordinária do mundo era um homem comum, sua mulher comum e seus filhos comuns, sem dúvida alguma, queridos, uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho é uma igreja comum, com seus membros comuns, vivendo a vida cristã comum. Tudo isso para a glória de um Deus em comum. Queridos, quero lhe convidar a orar nessa noite, a elevar seu coração a Deus e a junto pedirmos que o próprio Deus nos ajude a ver a sua glória, nos ajude a ver as suas maravilhas, nos ajude a ver a sua magnificência, por meio dos meios que Ele estabelece. Ore a Deus, meu irmão, peça a Ele que trabalhe em seu coração, em sua mente, e que amanhã, na segunda-feira, no seu trabalho, com a sua família,
quando a criação se manifestar a nós, nós possamos ver a glória do Filho de Deus sendo manifestada. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Cristo. E como filhos, Senhor, com um coração tão pecaminoso, tão necessitado, clamamos por Sua misericórdia. Cristo, o Senhor é tão bom. O Senhor, ó Deus, escolheu se revelar a nós e transmitir, ó Pai, a Sua existência, às Suas criaturas, falar aos nossos corações. E cabe a nós, ó Cristo, treinar os nossos corações para ver a Sua glória manifestada. Jesus, nos ajuda, porque somos tão fracos, tão pecadores, ó Cristo, que por vezes queremos ver o Senhor nas coisas que são extraordinárias e nos esquecemos de como o Senhor tem usado meios tão simples e tão comuns para manifestar a Sua majestade, manifestar a Sua glória, falar, ó Deus, da Sua existência, do Seu poder, falar, ó Cristo, de como o Senhor escolheu se comunicar com o Seu povo. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a nossa volta, a olhar os nossos dias, ó Deus, a ver aquilo que está ao nosso redor e conseguir enxergar a Ti, conseguir ver a Sua existência, conseguir, ó Deus, ver a Sua glória e a Sua majestade. Nos ajuda, Jesus Cristo, porque o nosso coração caído e mau, Senhor, não consegue compreender como o Senhor tão grande fala conosco todos os dias de formas simples, de formas cotidianas e rotineiras. Existe extraordinariedade, Cristo, naquilo que é ordinário. Existe beleza naquilo que é comum, porque o Senhor escolheu transmitir essa Sua beleza. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo a ver a Tua glória por meio do Seu Filho Jesus. Amém. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente. Os nossos irmãos vão nos conduzir em um cântico de pós-lúdio. Que de fato, meu irmão, nós possamos enxergar a glória de Deus. Que você enxergue a glória